Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. No vídeo de hoje, eu vou passar alguns exemplos que vão auxiliar vocês na resolução das atividades do PET da semana 2, ok? O assunto abordado são frações. No primeiro exemplo, eu vou rever com vocês adição e subtração com frações com denominadores diferentes. Primeiro exemplo, vamos calcular 5 sextos menos 1 quarto mais 2 nonos. Aqui eu tenho uma expressão com frações envolvendo a subtração e a adição ao mesmo tempo. Porém, são frações com denominadores diferentes. Quando frações, no caso, com denominadores diferentes na adição e na subtração, nós não podemos somar ou subtrair direto. Nós temos que reduzi-las a um mesmo denominador. Para reduzi-las a um mesmo denominador, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum do denominador dessas frações. Vou calcular o MMC, mínimo múltiplo comum, dos denominadores de 6, 4 e 9. Fazendo isso, eu vou descobrir qual vai ser o denominador comum a essas três frações. Calculando o MMC aqui, então, usando a decomposição simultânea, como nós vimos no vídeo da semana passada, né? Podemos começar a dividir por 2, porque aqui tem número par. 6 e 4 é par, né? 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2. O 9 não divide, repete ele. Ainda tem número par? Tem, o 2, então continua por 2. Como 3 não divide por 2, repete. 2 dividido por 2 dá 1. O 9 não divide, repete. Não tem mais número que divide por 2, mas tem por 3. Eu vou tentar por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 não divide, repete. 9 dividido por 3 dá 3. Como ainda tenho 3 que divide por 3, continua por 3. 1 não divide, repete. E 3 dividido por 3 dá 1. Termina quando tudo aqui dá 1, correto? Agora eu vou multiplicar esses fatores aqui. Multiplicando 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Quer dizer, então, que o mínimo múltiplo comum desses três números é o 36. Agora, então, eu vou reduzi-lo ao mesmo denominador. Reduzir ao mesmo denominador significa você obter frações equivalentes às frações de cima, porém, frações que têm o mesmo denominador 36. Olha. Então, eu vou transformá-las todas em frações de mesmo denominador. Vão ser frações equivalentes às de cima. Para obter frações equivalentes às de cima, eu vou ter que fazer um processo matemático aqui, onde eu vou pegar o 36, dividir pelo número de baixo, o resultado multiplicar pelo número de cima. Então, pego o 36, divide por esse, e o resultado multiplica pelo de cima. Vai ficar assim, olha. 36 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 5, 30, tá vendo? Faço a mesma coisa agora com as outras frações. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 1, 9. E por último, 36 dividido por 9 dá 4. 4 vezes 2, 8. Feito isso, então, eu obtive frações que têm o mesmo valor das frações de cima, porém elas têm denominadores iguais. O próximo passo agora é efetuar essa operação. Repete o denominador e só opera com o numerador. Você vai ter, então, 30 menos 9 dá 21. 21 mais 8, 29. Então, a resposta é 29,36. Se desse para simplificar, a gente ia simplificar. Mas não dá para simplificar porque o 29 só divide por 1 e por 29. Então, a resposta é 29,36. Correto? Então, vamos continuar. A resposta é 29,36. Segundo exemplo. Quanto falta a fração resultante do exemplo anterior para se ter um inteiro? Ele quer saber, então, quanto falta a essa fração aqui para se ter um inteiro. Olha como vai ser o procedimento. Todas as frações que representam um inteiro são frações que têm numerador e denominador iguais, correto? Então, qual seria a fração de mesmo denominador 36 que representaria um inteiro? Seria a fração 36/36.
Então, toda fração que tem numerador igual ao denominador, essas frações representam um inteiro. Ele quer saber, então, quanto falta nessa fração aqui para atingir um inteiro. Então, eu vou subtrair 36 36avos menos 29 36avos. Subtraindo aqui, repete o denominador, como já tem denominador igual, repete o denominador e subtrai 36 menos 29. O resultado vai dar 7. Então, a resposta é 7 36avos, seria a fração que ele está pedindo. Agora, o terceiro exemplo já abrange o tema que é calcular a fração de um número ou calcular a fração de uma quantidade. Quanto é 2/5 de R$1.000? Para calcular a fração de uma quantidade, no caso eu quero calcular então 2/5 de 1.000, ok? Para calcular a fração de uma quantidade, basta fazer o seguinte procedimento. Pega o valor, divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador, ok? Então, nós vamos pegar o 1.000, dividir por 5. Quanto que vai dar 1.000 dividido por 5? Se você dividir 1.000 por 5, dá 200. Agora, você pega 200, multiplica pelo numerador, no caso, multiplica por 2. 200 vezes 2 dá 400. Então, a resposta, 2/5 de R$1.000 é igual a R$400. Essa é a resposta, ok? Quarto exemplo. Agora eu tenho um problema envolvendo frações. Nós vamos usar aqui operações com frações, ok? Em um sítio, 3/8 das terras são destinados ao plantio de milho, 2/5 a um pasto para a criação de carneiros, e a parte restante é arrendada para o plantio de cana-de-açúcar. Qual é a fração correspondente à parte arrendada desse sítio? Para resolver esse problema, nós vamos ter que primeiro, ele quer saber qual é a parte que sobra, que vai ser arrendada para o plantio de cana-de-açúcar. Para saber essa quantidade, nós vamos primeiro somar as frações que representam as partes que são usadas com o plantio e com a criação de carneiros. Para saber esse total, nós vamos fazer uma adição. Vamos pegar 3/8 e somar com 2/5. Então, eu vou somar a parte que está sendo usada com plantio e criação de carneiros. Para somar essas duas frações, como os denominadores são diferentes, vamos tirar MMC, igual fizemos no primeiro exemplo lá, o MMC de 8 e 5. Para calcular MMC de 8 e 5, nós vamos começar dividindo por 2, né? Porque o 8 é par. 8 por 2 dá 4, o 5 não divide, repete, por 2 de novo, 4 dividido por 2 dá 2, o 5 repete porque não divide, por 2 de novo, 2 dividido por 2 dá 1, e o 5 repete. Não tem mais número que divide por 2. Vou dividir agora por 5, né? 1 não divide, repete, 5 dividido por 5 dá 1. Agora eu vou multiplicar os números que apareceram aqui. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Então, o denominador comum vai ser 40, que é o múltiplo comum de 8 e 5. Vou então escrever duas novas frações com o denominador 40. Processo para descobrir o numerador agora, você vai dividir o 40 pelo denominador 8 e o resultado multiplicar pelo numerador 3. Vai ficar assim, ó. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 3, 15. Faz o mesmo com essa fração agora. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 2, 16. Somando aqui agora, repete o denominador 40. Repete o denominador 40 e efetua o numerador. 15 mais 16, 31. Quer dizer, então, que 31/40 é o que é utilizado para o plantio de milho e criação de carneiros. Ele disse que a parte restante é usada para o plantio de cana-de-açúcar. Para calcular a parte restante, vamos proceder da seguinte forma. O total, o sítio inteiro, a parte inteira do sítio, é representado por 40/40. Lembra que nós vimos? Então, se eu quero representar o inteiro, numerador igual ao denominador. Então, 40/40 representa todo o sítio.
Eu vou agora tirar a parte que é usada com plantio e criação de carneiro. O resultado é o que sobra, é o que vai ser arrendado no sítio. Subtraindo aqui, repete 40, né? O denominador 40, e subtrai em cima. 40 menos 31 dá 9. Então, essa é a resposta do problema. A fração correspondente à parte arrendada do sítio é 9/40. Resposta, 9/40. Ok? Agora tentem fazer as atividades. Se necessário, revejam os vídeos ou entre em contato no grupo do WhatsApp, ok? Bons estudos para vocês e até mais.